Olá, bem-vindos ao meu canal Passado a Limpo. Desde já, eu sou grata a você pelo seu like, pela sua inscrição e pelo seu comentário. Lembrando a você também que não esqueça de me escrever um e-mail contando aqui a sua história, para que você possa, com a sua história, ajudar outras pessoas que passaram ou que estão passando pela mesma situação que você. Lembrando a você também que a finalidade desse canal é uma finalidade muito nobre. O marido manipulador. É esse o título do vídeo de hoje. E essa história é uma história verídica que acontece com uma grande amiga minha que gostaria de ficar anônima. E como você sabe, eu respeito aqui no meu canal a opinião das pessoas, o desejo das pessoas de ficar anônima. E ela me pediu para contar a história mudando alguns fatos e sem dizer o nome dela. O nome do marido dela também foi mudado. Então vamos lá. Eu conheci o Peter em 1987. Eu tinha acabado de chegar do meu estudo como correspondente internacional da faculdade de Stanford, em Grã-Bretanha. Até então, devido à minha educação rígida, vinda dos meus pais, eu tinha tido apenas um namoradinho, na verdade, sem muita importância. Tipo assim, eu não sabia bem o que fazer com tanta energia que eu tinha nos meus anos jovens. Meu pai era muito rígido na minha educação, inclusive também porque a minha mãe viveu a mesma situação que eu. Ela era também traída pelo meu pai. Quando meu marido Peter chegou para trabalhar na firma dos meus pais, eu tinha acabado de voltar da universidade em Londres, diretamente para a minha cidade, na Alemanha. E esse meu admirador era muito bonito e inteligente. Ele era muito eloquente. Aonde ele chegava, abria-se sempre um sol. E ele se destacava de todos os outros funcionários na empresa. Mas meu pai era bem distanciado dos funcionários e não queria que nós nos envolvêssemos com ninguém, pois lá nenhum desses rapazes eram bons o suficiente para mim. E foi aí que tudo começou. Meu pai demitiu a sua secretária, que era na verdade também a sua amante. Porém, só viemos saber disso muitos anos depois. E meu pai não podia ficar sem uma secretária de confiança e me pediu para fazer o trabalho dessa sua secretária por alguns dias, até ele encontrar outra pessoa qualificada. Eu lembro como se fosse hoje, quando Peter entrou no escritório, após todos já terem largado, e eu estava lá sozinha, terminando algumas papeladas para o outro dia. Eu estou com 2 entradas do cinema para o filme Dirty Dancing e não gostaria de ir sozinho. Gostaria que você me acompanhasse. Venha comigo, por favor. Já faz muitos dias que venho te observando e, para falar a verdade, até agora não vi ninguém mais bonita do que você durante toda a minha vida. E eu respondi: se meu pai souber dessa história, ele vai te despedir e me mandar de volta para Londres. Não se preocupa não. Seu pai não vai saber de nada. Ninguém vai saber de nada. E na sexta-feira, como combinado, à noite, após terminarmos o trabalho, lá estava Peter me esperando para irmos ao cinema. Ele tinha uma rosa vermelha nas mãos e me olhava tão apaixonado que eu imaginei, nossa, eu nunca tinha visto um rapaz tão bonito e perfeito, nem mesmo nas minhas viagens no exterior com meus pais. Durante o filme, ele segurava minha mão, como se fôssemos namorados já há muito tempo. E para confessar a verdade, ele era mais bonito do que o ator do cinema, Patrick Swayze. E ele então me beijou e me disse: você é a minha princesa que eu tanto esperei. Daí em diante, Peter não faltava aos nossos encontros e me cobria de presentes caros e cumprimentos.
Ele me fazia sentir a mulher mais linda e perfeita de todo o universo. E meu pai o achava o trabalhador perfeito, tão educado e honesto, quase irreal. Então meu pai o promoveu a ser o gerente de vendas da empresa. Logo após, quando isso aconteceu, ele estava diante de mim, com um anel de brilhante e me pedindo em casamento. O meu pai queria jogá-lo para fora da empresa, só que aí já era tarde demais. Eu estava grávida do nosso primeiro filho. Bem, agora vem, junto com o casamento e a gravidez, a desavença e briga entre o meu pai e o Peter. E mais uma vez, o Peter me convenceu a falar com meu pai, para mais uma vez o promovê-lo. Antes ele era apenas um mecânico, depois gerente de vendas e agora me pedia para ser o gerente geral de todas as firmas. Ele sempre me dizia: se seu pai me promover, ele não terá mais nada nas mãos contra mim, pois eu não sou mais apenas um gerente de vendas, sou simplesmente o gerente geral. E brincando, ele me falou um dia: tudo isso aqui vai um dia me pertencer. E nós sorrimos, pois parecia algo como uma piadinha boba. Daí o tempo foi passando e meu marido ficava cada vez mais agressivo e estranho. Quando ele não recebia o que queria de qualquer funcionário, ou mesmo de algum cliente, ele logo mudava imediatamente de humor. Mas depois ele me explicava: se não fizer isso, os funcionários não obedeceriam, e isso poderia significar o fim das nossas posses. Ele era, aos meus olhos, o marido e o pai perfeito. Estava sempre me fazendo elogios do tipo, tentando me convencer que eu era a mulher mais linda e perfeita e que ele só tinha olhos para mim. Afinal, ele era perfeito, sua família era perfeita, os nossos filhos eram perfeitos, até os nossos cachorros eram perfeitos, pois todos os demais eram feios e mal educados. As mulheres eram mulheres feias e sem classe, sem cultura. Enfim, não eram dignas da minha amizade. E quando eu vim perceber, todas as minhas amigas, o Peter havia desviado da minha vida, sem que eu viesse nem por um segundo perceber. Até que, por último, as únicas duas amigas que me restavam, aonde todas as quartas-feiras fazíamos uma noite de garotas, até isso me foi retirado ao longo do tempo, sutil e silenciosamente. Ele trabalhava para conseguir destruir a minha personalidade, capacidade, honra e família. Ele conseguiu me mostrar que no final de tudo, só a nossa família era importante e deveríamos lutar. Haja o que houver, nossa família é indestrutível e arde quem tentar acabar com ela. Bem, nós morávamos praticamente em um palácio construído pelo meu marido Peter, para que tivéssemos todos os confortos possíveis e eu não sentisse falta de nada e não precisava sair para lugar nenhum sozinha. Nós tínhamos sauna, piscina, até um salão de cinema que dava lugar a toda a família. As nossas férias fazíamos sempre nos mesmos lugares, como Itália ou Espanha, pois nada de visitar países pobres ou coisa parecida. Afinal, os nossos filhos tinham que viver as férias perfeitas em cima de um iate. Porém, acontece algo que não sei bem explicar. Sempre tinha ali a presença de uma mulher muito bonita e jovem, que sempre estava conosco nas férias, mas eu não conseguia imaginar nada de errado. Afinal, Peter era o marido perfeito e nós tínhamos uma vida sexual perfeita. Ok, eu confesso que às vezes eu não gostaria de ter sexo com ele, mas eu tinha muito medo de dizer não, pois senão ele ficava enraivecido e me batia, e me xingava muito, e me jogava na cama e dormia comigo depois.
E no final ele dizia: você é a culpada de tudo. Você é a culpada de eu ter te batido. Por que você resiste quando eu quero fazer amor com você? Se da próxima vez você não resistir, será melhor para você. Eu só tinha meus filhos e o meu trabalho. Até o contato com o meu pai e a minha mãe, o Peta quebrou. E eu achava que isso era normal. Eu sou filha única e meus pais tinham que me compreender. Afinal, eu tinha todo o apoio da mãe e do irmão do Peta. Eles sim eram minha família, pois eles eram perfeitos comigo. O Peta saía todos os sábados à tarde e todos os domingos à tarde também. E uma vez na semana, dependendo do dia, ele também dormia fora, mas era negócio, que ele tinha que acompanhar alguns de nossos clientes antigos. Uma vez eu encontrei roupas de mulheres em um dos nossos cômodos, pertences, objetos como secador de cabelos, sapatos, maquiagem, enfim. E eu perguntei ao meu marido qual era a explicação e ele falou que era a nossa cozinheira que tinha lhe pedido permissão para de vez em quando ficar dormindo em um desses cômodos. Afinal, a casa era tão grande que ninguém tinha nem percebido até então. E me convenceu que isso era normal e eu acabei me conformando. Afinal, o Peter era honesto e fiel a mim. Alguns anos depois, fiquei sabendo que era lá que ele escondia suas amantes mais especiais. Eu fui até uma vez dama de honra de uma de suas amantes que casou com um dos nossos funcionários. Bem, por fim, meu pai se mudou com outra mulher. Petra me convenceu a colocar minha mãe no asilo para idosos. E só assim poderíamos assumir todas as firmas e imobília da família. Minha mãe veio a falecer de solidão e tristeza no asilo. E o Petra falou que isso era normal, pois afinal o que a matou foi o cigarro. Logo após a morte da minha mãe, eu contraí um câncer de mama. E por último, tive um começo de derrame. E nesses momentos, o Petra é o melhor marido do mundo. Ele me acompanha aos melhores médicos e até chega a brigar com os médicos-chefes se eles não cuidarem bem de mim. Afinal, eu sou a esposa dele há mais de 30 anos e somos a família perfeita. Uma certa vez, eu tinha uns sintomas estranhos e fui a um médico, membro da família, e ele me falou que eu havia contraído uma doença que só se contrai através do contato sexual. E eu briguei com esse médico e achei um absurdo o que ele falava. Afinal, Petra era incapaz de me trair. E eu, então, nunca tinha tido um outro alguém na minha vida, desde que conheci o Petra. Porém, tudo isso me deixava muito encucada. Afinal, o que ele fazia todos os sábados à tarde e aos domingos à tarde? E uma vez na semana, à noite, tinha sempre uma conferência ou um seminário. E por final, quem era aquela mulher que sempre estava presente no mesmo hotel onde nós nos hospedávamos nas férias? E de onde tinham vindo esses sintomas de doença sexualmente transmissível? Bem, tudo era fácil de se explicar. E eu esperei o Petra chegar e perguntei a ele, olhos nos olhos. Ele ia ter que me responder. Afinal, somos um casal perfeito, sem mentiras. Aguardei ele chegar e logo após a janta eu confrontei com esse assunto. Sentamos na frente da lareira e ele me serviu uma taça de vinho tinto, que ele sempre comprava, pois esse vinho era uma geração raríssima. E logo na primeira pergunta, a taça de vinho voou da minha mão, seguida de empurrões e murros no meu corpo. No meu rosto ele não me batia, pois ele não podia bater no meu rosto lindo, dizia ele. Como que eu poderia ousar de fazer uma pergunta dessas? Afinal, ele era o marido perfeito e nós pertencíamos um ao outro. E nada, ninguém iria nos separar. E no final, depois,
dele chorar muito e me pedir perdão e me convencer que éramos o casal perfeito, fazíamos amor selvagem. Ou melhor dizendo, ele fazia comigo. Eu era apenas obrigada. Afinal, eu era a mulher perfeita. E tudo isso se seguia no dia a dia. E eu me embriagava aos escondidos nos vinhos caros que o Peta me trazia. E comecei a me tratar com psicólogos e tomar remédios para dormir. Tudo escondido. Nessas alturas, os nossos filhos se mudaram de dentro de casa e eu e o Peta estamos sós, numa mansão imensa. Peta continua saindo como sempre na sua rotina. E uma vez, antes de me embriagar e tomar os comprimidos para dormir, eu olhei na internet um detetive particular e combinamos um horário quando o Peta não estivesse em casa. E uma semana depois, ele veio com todo o protocolo do Peta. E agora, já com 55 anos, os filhos crescidos e tudo mais, me foge o chão debaixo dos meus pés. O Peta tem 3 amantes, já há muitos anos. Uma delas fazia sempre férias conosco, todos os anos. Uma outra é a que ele sempre troca, substituindo-a sempre por uma mais nova. E nos dias aonde ele dorme praticamente sempre fora, é quando ele vai às festas de clubes privados, ou seja, nessas festas há todo tipo de gente, desde casais até prostitutas, aonde todos têm a liberdade de viver suas fantasias. Bem, agora que tenho provas, o Peta não pode negar, e assim, quando ele chegar em casa, logo eu o confrontei. E ele, mais uma vez, me xingou de ingrata e me levou ao chão, pois apesar de Peta ser um ano mais velho do que eu, ele é muito atleta e conserva o seu físico perfeito, com 5 vezes na semana academia e personal trainer. Eu estou no fim das minhas forças e não sinto mais desejo de saber nada o que o Peta faz ou deixa de fazer. O importante é que somos um casal perfeito, uma família perfeita. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e nós nos vemos nos comentários. Muito obrigada, até o próximo vídeo.